A palavra que está no meu coração hoje é tremenda. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, do verso 11 em diante. Eu quero ficar só com uma expressão que Jesus disse, ó. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou de perto à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mulher, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Segura até aqui. Esse texto aqui, ele é um texto fantástico, porque ele fala de milagre. E quem não gosta de ouvir milagre? Quem não gosta de ouvir os milagres de Jesus, não é verdade? Os milagres de Jesus nos impactam. Os milagres de Jesus fazem com que o nosso coração fique mais alegre ainda, porque revela o poder que ele tem. Não revela todo o poder, mas revela um pouco do seu poder. O Deus que cura, o Deus que ressuscita, o Deus que faz paralítico andar, que faz cego ver. Então a gente fica maravilhado quando a gente lê nos evangelhos os milagres que Jesus fez. E esse milagre aqui especificamente, Jesus vai ressuscitar o filho de uma viúva. Olha a situação que essa mulher está vivendo. Ela havia perdido o marido, porque a Bíblia diz para nós que ela era uma viúva. Além de perder o marido, ela perde o seu único filho. Porque é um outro detalhe que o texto dá também. Filho único de sua mãe. Ela perde o marido e ela perde seu único filho. E ela está agora indo para enterrar o seu filho. O garoto está sendo levado ali, entre aspas, como se fosse num caixão para fora da cidade de Naim, porque morto não podia ficar dentro da cidade senão contaminava, então ele precisava ficar fora da cidade. Todo morto era assim. Isso era tão sério no Antigo Testamento que quando o morto, a pessoa morria em algum lugar, em algum ambiente, os sacerdotes iam para aquele ambiente purificar o local, porque tudo que o morto tocava sujava. Era a maneira como eles enxergavam no Antigo Testamento. O morto ele sujava tudo, por isso que o sacerdote vinha para purificar o ambiente depois que a pessoa morria. E essa mulher, ela está passando por uma segunda perda. Então você faz ideia do sofrimento que ela carrega. Perdeu o marido e agora perdeu o seu único filho. Quando ela perde o marido, ela já perde alguém que deu um grande baque para ela. Esse impacto não é só financeiro, não é só não é só emocional, é também financeiro, é também material. E eu vou te explicar por quê. Porque geralmente o homem ele tinha a responsabilidade de ser o remidor da casa. Quando o remidor morre, que é o homem, no Antigo Testamento, as dívidas ficariam para a mulher. Tendo em vista que ela não tinha a independência que uma mulher tem hoje no século XXI. Então naquele tempo era muito difícil. Uma mulher ela tinha dependência profissional, material de um homem. Muitas viviam dessa forma. Depois que casavam, ficavam só para a família. E o problema é que ela perde o seu marido. Então, além dela perder alguém que está ligado à emoção dela, a um sentimento dela, que é o seu esposo, ela está perdendo alguém que era uma estrutura financeira dentro de casa. Mas perdeu o marido. A Bíblia diz que ela é viúva. Então ela faz aquele processo de enterro, caminhando com o corpo para fora da cidade de Naim, até o processo de sepultamento. Ela fez esse cortejo. Só que agora, ela está fazendo a segunda vez o cortejo. O primeiro foi o marido. O segundo é o filho. E aí é pior, porque é o seu único filho. E quando ela faz o cortejo, eu quero que você pense e reflita comigo, que ela está passando pelo mesmo caminho, pelo mesmo processo que passou há anos atrás com o marido. Então, todo o trajeto da casa dela até o final de Naim para sepultar o filho faz ela lembrar o processo que ela viveu com o marido. Percebe isso? Parece que os problemas estão se repetindo. Parece que os traumas estão se repetindo.
parece que não há cura para o coração dela, porque quando ela tenta se recuperar de uma pancada que ela recebe da perda do marido, ela perde o filho. Parece que as coisas estão voltando à tona, os problemas estão se multiplicando, os traumas cada vez mais frescos na mente dela. E ela vai fazer a mesma trajetória com o filho, a mesma trajetória que ela fez na época do marido. Ela vai passar pelo mesmo caminho, pelo mesmo processo, purificando o corpo do garoto, purificando o ambiente, o corpo sendo colocado dentro de um esquife, né? Um caixão, e depois sendo levado para fora de casa, para caminhar pela cidade, para ser sepultado para fora de Naim. Ela está repetindo o mesmo processo. Talvez você parou para ver esse vídeo agora e você é alguém que está passando algo muito semelhante ao que essa mulher está passando. Talvez não seja a morte de alguém, ou pode ser uma morte de alguém, mas talvez não seja. Só que você pode estar passando por outro problema que está te fazendo lembrar coisas que aconteceram lá atrás. Processos que estão se repetindo. E o teu coração grita porque isso faz clicar em alguns, faz ativar alguns gatilhos dentro de você. E você fica pensando, será que eu vou passar tudo de novo? Será que eu vou viver tudo de novo? Todo o sofrimento que eu passei lá atrás, todo o trauma que eu passei lá atrás, toda a perda que eu passei lá atrás, todas as feridas que eu tive lá atrás, eu vou viver tudo isso de novo? Talvez a sua história ela seja parecida um pouco com essa viúva de Naim, que está agora enterrando seu filho e passando pelo mesmo trajeto quando foi enterrar o seu marido. Talvez você está passando por problemas que estão se repetindo e os traumas estão todos os dias batendo na tua porta para tentar atingir você e te colocar para baixo, para tentar desestabilizar a sua vida emocional. Talvez você está passando por repetições, mesmo problema com o filho, mesmo problema com o marido, decepção, a mesma frustração, a mesma queda, fraqueza. Talvez algumas coisas estão se repetindo e você está perdendo a esperança, porque você não está vendo as coisas mudarem. Só que tudo vai mudar na vida dessa mulher quando Jesus se encontra com ela. E o interessante é que não foi ela que se encontrou com Jesus, foi Jesus que foi ao encontro dela. Porque na verdade ela estava indo para enterrar o filho. Só que Jesus estava entrando na cidade e vai avistar de longe um cortejo. E quando ele vê um cortejo, ele vai na direção da mulher. Tudo muda quando a gente conhece Jesus. Tudo se transforma quando a gente conhece Jesus. Quando você tem Jesus na sua vida, as coisas ficam diferentes. Sabe, eu sei que tem coisas que você não vai esquecer. Mas Jesus, ele tem o poder de amenizar as nossas dores. Ele tem o poder de arrancar os processos, os sofrimentos, os baques que nós recebemos da vida. E pelo contrário, com Cristo, ele usa essa dor para alcançar a vida de alguém, para libertar a vida de alguém, para curar a vida de alguém. Ele transforma o nosso sofrimento em um propósito. Olha como é que esse Jesus é tremendo. Tudo muda quando a gente se encontra com Jesus. Ela está saindo para enterrar o garoto, só que Jesus está entrando na porta da cidade de Naim. O cemitério ficava do lado de fora. Ela está indo para sepultar o filho. Jesus chega na entrada, vê o cortejo, as pessoas chorando. Jesus vai na direção daquela mulher. E ele quer mudar a história daquela mulher. Talvez ela nem sabia o que iria acontecer. Porque na cabeça dela, todos os problemas iriam se repetir. O mesmo processo com o marido, que estava passando agora com o seu filho. Só que a verdade é que Jesus não iria deixar ela viver a mesma coisa.
Jesus chegou no lugar onde ela estava para mudar o cenário dela e dizer para ela uma palavra que transformaria a vida dela. E dizer para ela e manifestar sobre ela um milagre que mudaria a história dela dentro de Naim. Porque a partir desse ato, a história dela nunca mais seria esquecida. Antes, ela lembraria daquela história como uma história de dor. Só que agora, depois que Jesus cura o menino, ela lembraria da história como um Deus de milagre. Um Deus que muda a história. Um Deus que não deixou o filho dela ser sepultado. Um Deus que preferiu curar e resolver o problema daquela mulher. Jesus está vendo o cortejo, a multidão está vindo para sepultar a criança do lado de fora de Naim. Jesus vai na direção da mulher. Jesus olha para ela e ele diz essa palavra que eu li para vocês: não chores. E só de falar essa palavra eu fico arrepiado, porque Jesus não fala para ela não chores como se fosse alguém que não tem empatia e está simplesmente querendo dizer para ela reprimir as suas emoções. Não, a interpretação correta não é essa. Jesus tanto tem empatia que ele vai resolver o problema dela. E o texto afirma que Jesus sendo movido por íntima compaixão. Então, é óbvio que Jesus deixa claro que ele tem empatia por essa mulher. Então, por que ele olha para ela e diz não chores? Como é que você vai olhar para uma pessoa que acabou de perder um filho e vai dizer para ela, chora não? Como é que você vai olhar para uma pessoa que perdeu alguém que é importantíssimo na sua vida e você vai dizer, chora não? Como é que você vai olhar sério para alguém que está passando por um momento de fatalidade, que perdeu alguém que ama e você vai dizer, não chora? A questão é quem está dizendo. Quem está falando para ela não chorar? Jesus. Quem é Jesus? O que tem poder de dar vida, o que tem poder de ressuscitar, o que tem poder de fazer milagres. É Ele mesmo que está dizendo, não chores. Percebe? A questão não é o que as pessoas estão falando, a questão é o que Jesus está falando. Se é Jesus que está falando com você, procure pensar e refletir na palavra que sai da boca dele, porque Jesus não fala nada por falar. Jesus não joga conversa fora. Tudo que Jesus fala tem um propósito. Se eu falar com você, eu sou um pecador, eu sou falho, e a minha palavra não vai ter muito sentido para você. Mas a palavra de Jesus, ela pode mudar a tua história num bater de dedos. Jesus olha para ela e diz, não chores. Aí você vai ler esse texto e vai dizer, como pode um homem como esse chegar diante de uma mãe que perdeu o seu único filho e dizer, não chores? É porque, na verdade, a intenção de Jesus não era fazer essa mulher reprimir as suas emoções, mas dizer para ela o seguinte, a história ainda não acabou. Não chores, por quê? Porque a tua história não vai terminar com lágrimas. Não chores, porque a sua história não vai terminar com depressão. Não chores, porque a tua história não vai terminar com sofrimento. Não chores, porque você não vai terminar frustrada. Não é para você reprimir seus sentimentos. É só para você saber que o que Deus vai fazer depois vai mudar o que você está vivendo hoje. Não, vou repetir isso. O que Deus vai fazer depois vai mudar o que você está vivendo agora. Não chores. Não é que ele não tem empatia, não é que ele não te entenda, não é que ele não compreenda, não é que ele não entenda o seu sentimento, é porque na verdade ele está dizendo, não sofra precipitadamente. Sua história não termina com morte. Quem está falando isso? Jesus. Eu estou pregando para alguém que está sofrendo precipitadamente. E às vezes até tem motivo para chorar. Porque o que perdeu, perdeu. E você sabe o quanto isso
estava ligado a você. Te machucou, te feriu porque era algo importante para você. Tem motivo para chorar. Só que Jesus está dizendo, mas não é para chorar. Por quê? Porque o seu último estado não vai ser igual agora o que você está vivendo. O seu último estado vai ser de milagre. Eu estou dizendo para você não chorar precipitadamente, porque o que Deus vai fazer depois vai te surpreender. Eu vou repetir isso. O que Deus vai fazer depois vai te surpreender. Eu vou falar mais uma vez essa palavra. O que Deus vai fazer depois vai te surpreender. Então não chores. Não é para você se calar, não é para você reprimir seus sentimentos. Isso não significa que Deus não se preocupa com a sua dor. Isso não significa que Deus está mandando você engolir teu choro. Mas Ele está dizendo para você, alegra a tua alma. Tua história não vai terminar com desgraça. Alegra a tua alma. Você não vai terminar com tragédia. Alegra a tua alma, porque a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Alegra a tua alma, porque a sepultura não vai enterrar os seus sonhos. A sepultura não vai enterrar o menino. A sepultura não vai enterrar os teus propósitos. A sepultura não vai enterrar as promessas de Deus sobre a sua vida. Alegra o teu coração. Por quê? Porque está chegando o tempo de Deus fazer milagres. E até quem estava morto vai ressuscitar. Você recebe essa palavra? Que eu tenho certeza que essa palavra está falando ao coração de muita gente. Deus está falando contigo? Então coloca aqui no comentário. Escreve aqui no comentário. Eu creio que o meu final vai ser de milagre. Eu creio que no final Deus vai me surpreender. Coloca aí, eu creio que Deus tem coisas poderosas para a minha vida. Eu creio que eu vou viver o sobrenatural de Deus. Eu não vou chorar precipitadamente. Eu não vou deixar a ansiedade me dominar. Eu não vou ser dominado pelo rancor, pelo problema, pelas crises. Não. Eu vou crer que Deus tem o melhor para a minha vida. Você recebe essa palavra? Então coloca isso nos comentários. Eu creio que o meu final vai ser melhor, porque é isso que Deus vai fazer. Deus vai entrar, Deus vai agir e vai mudar toda a sua história.